Olá, sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. E o tema que vamos refletir hoje é: mentimos para nós mesmos e sofremos? E como lidar com isso? A minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, pois das várias pesquisas, ideias, dicas, pode ser que algo faça sentido para você e você possa aplicar na prática, no seu dia a dia. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19 horas e 19 minutos, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram, e a cada dia com um tema diferente. E espero te ver em todas essas lives. Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Então existe uma frase daquela música Quase Sem Querer, Legião Urbana. Ele diz assim: mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Não sou mais criança a ponto de saber tudo. Então esse ponto é um ponto inicial para a gente começar o conteúdo dessa noite. Então a maior mentira que pode ocorrer é quando nós mentimos para nós mesmos. E que tipo de mentiras são essas que nós contamos para nós mesmos? Quando nós estamos nos enganando, quando nós estamos, por exemplo, nos auto-sabotando. Então tem uma época em que eu comecei a fazer o controle da minha alimentação, de quantas calorias eu consumia por dia, também com acompanhamento médico e acompanhamento de uma nutricionista. E algumas pessoas falaram para mim que eu poderia colocar o quanto eu quisesse para poder conseguir seguir as orientações de consumo diário de calorias. Só que aí eu falei que se eu fizesse isso, eu estaria me enganando, pois quem queria reduzir o peso corporal era eu, e não era a médica e nem a nutricionista. Então não faria sentido eu burlar a quantidade de calorias que eu estava consumindo diariamente, e sim registrar diariamente quantas calorias estava consumindo e assim poder ter um controle melhor. Então eu tinha que ser o mais preciso possível no controle desse contador de calorias diárias. E quando acontecia de um dia eu ultrapassar o consumo de calorias que eu podia, no dia seguinte eu compensava consumindo menos. Então esse é um exemplo muito simples, apenas para dar uma ideia de como nós podemos enganar nós mesmos com coisas aparentemente pequenas. Então uma outra situação em que nós estamos enganando a nós mesmos é quando buscamos por caminhos equivocados, por caminhos tortuosos, por fugas da realidade. Quando agimos assim, nós estamos enganando a nós mesmos. E tem as situações também quando nós achamos que já sabemos tudo e não temos mais nada para aprender. E o que está por trás de tudo isso é o orgulho, quando nós achamos que já temos todo o conhecimento. Então há vários outros tipos de mentira que podemos contar para nós mesmos e vamos refletir sobre isso na live de hoje. Mas é importante saber que nós pagamos o preço pelas mentiras que nós contamos para nós mesmos. Então, o que nós podemos fazer para nos libertarmos dessas mentiras que nós contamos para nós mesmos? É através da verdade. Mas que verdade? Da verdade de nós conhecermos a nós mesmos. Então existe aquela frase: conheça a verdade e a verdade te libertará. Então, para que possamos verificar a verdade em nós, nós podemos começar a prestar atenção nos nossos pensamentos, nas ideias que nós formamos no dia a dia. Então, não mentir para nós mesmos, significa conduzir a nossa vida com retidão, ou o melhor que nós conseguirmos. E isso se consegue através da realização do trabalho edificante. Desde as pequenas tarefas que nós realizamos no dia a dia, até as grandes tarefas que nós realizamos também.
Então, se nós formos honestos para realizar as pequenas tarefas do dia a dia, nós tenderemos a ser honestos nas grandes tarefas também. E isso envolve fazer todas as coisas com capricho, com carinho, desde as pequenas coisas. Porque quando fazemos qualquer atividade de qualquer jeito para que consigamos finalizar logo, nós estamos enganando a nós mesmos. Porque mais para frente é muito provável que nós tenhamos que refazer todo o trabalho. E aí o trabalho pode ser até maior do que era se nós tivéssemos feito direito da primeira vez. E essas pequenas coisas que fazemos de qualquer jeito podem se transformar em um hábito que aplicamos em tudo na nossa vida. E esse acúmulo de pequenas coisas que vamos acumulando, nesse acúmulo de pequenas coisas que vamos realizando, pode resultar em grandes consequências para nós mesmos. Então, quando nós levamos uma vida cheia de enganos, cheia de falsidades, mentindo para nós mesmos, nós tendemos a ser infelizes em qualquer lugar onde nós estivermos. Por exemplo, nós podemos estar num lugar mais bonito do mundo ou no lugar mais tranquilo do mundo, mas nós não vamos conseguir vislumbrar a beleza ou perceber a tranquilidade do ambiente, porque dentro de nós ainda há aquela turbulência, há uma desarmonia, e nós enxergamos fora o que nós temos dentro de nós. E além disso, nós ainda podemos contagiar negativamente o ambiente por onde nós passarmos, e até podemos provocar discórdia nesse ambiente, porque nós estamos levando uma vida cheia de enganos, cheia de falsidades, cheia de mentiras para conosco mesmos. Então, tudo o que nós fazemos de forma mal feita é uma semente da mentira. E é por isso que é importante nós lembrarmos que nós colheremos dessa semente que nós estamos plantando. Então, para que nós possamos lidar com os nossos enganos, é necessário que tenhamos o desejo e a vontade de nós nos melhorarmos. E começarmos também a avaliar os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Porque se nós vivemos acostumados com a mentira, acabamos vivendo nessa mentira, o que nos leva a nos envolver de energias negativas, que também traz as suas consequências. Então, para que possamos dissolver essas energias negativas, precisamos gradativamente envolver a verdade na nossa vida, o máximo que nós conseguirmos. Então, quando nós temos pensamentos, atitudes e crenças incoerentes com o bem, eles costumam se manifestar em nós em forma de alguma doença ou em forma de alguma enfermidade. Então, as nossas pequenas atitudes ou as nossas grandes atitudes causam reflexos em nós mesmos. Seja nos nossos gestos, no nosso tom de voz, ou no tom de voz que nós usamos para conversar com alguém ou para falar com alguém, o nosso comportamento, o modo de como nós nos relacionamos com as outras pessoas. Tudo isso influencia em uma doença, em uma enfermidade ou na saúde. Depende da forma como nós lidamos com essas situações. E tudo isso que nós realizamos produz uma energia em nós, e essas energias que irradiamos vão também além de nós, eles saem de nós. Um exemplo é que se nós pegarmos uma emissora de rádio, essa emissora vai transmitir através da sua antena ondas eletromagnéticas que chegam até o nosso aparelho de som. Esse aparelho de som pode estar dentro de casa, dentro do carro, pode estar na rua, pode ser em alguns aparelhos celulares que possuem essa facilidade também, mas essa emissora de rádio ela transmite e tem um alcance limitado. O detalhe é que as energias que nós produzimos, segundo já comprovado pela física quântica, essas energias que nós produzimos independem da distância.
Então já foram realizados experimentos envolvendo pessoas localizadas em continentes diferentes e houve essa transmissão de energia de uma pessoa para outra pessoa. Então, de acordo com o tipo de energia que nós produzimos e nós nos associamos às energias similares às nossas. E as consequências que nós vamos ter também vão ser correspondentes às energias que nós estamos produzindo. Então, quando nós produzimos uma energia, nos sintonizamos com uma energia ou com as energias de mesmo teor que potencializam aquelas energias que nós estamos produzindo, e aí pode causar em nós uma doença, uma enfermidade ou a saúde, depende do nível de energia que nós estamos produzindo. Então, as doenças e enfermidades que surgem na nossa vida são elementos corretivos que trazem ensinamentos que não podem ser mais adiados. E essas doenças e enfermidades, elas são provocadas pela nossa própria invigilância ou pela forma que nós estávamos tentando enganar a nós mesmos. E se não fosse através das dores, dos sofrimentos, nós teríamos maior dificuldade de aprender a lição, ou talvez nem aprenderíamos a lição. E essas dores e sofrimentos continuam conosco até que nós aprendamos a lição. Na mitologia grega, Aquiles era um ser quase imortal, se não fosse o seu ponto fraco, que era o seu calcanhar. E todos nós devemos conhecer esse termo, calcanhar de Aquiles. E cada um de nós possuímos o nosso calcanhar de Aquiles, que é aquele ponto vulnerável que nós temos em nós, que pode nos levar ao desequilíbrio quando ele é atingido. Então, se nós pararmos para refletir sobre os nossos pensamentos e os nossos comportamentos que nós tentamos ocultar de nós mesmos, que são aqueles pensamentos, são aqueles comportamentos que nós usamos para nos enganar, nós podemos parar para refletir de que forma que nós podemos desbloquear esses sentimentos que nós estamos tendo. Então, no momento que nós paramos para refletir quais são os nossos pontos fracos, ou quais são as nossas vulnerabilidades, quais são os nossos calcanhares de Aquiles, nós vamos conseguir desbloquear gradativamente aquelas travas que estavam impedindo de nós conquistarmos a nossa paz interior. E à medida em que nós vamos tomando consciência das mentiras que nós contamos para nós mesmos, nós podemos começar a tomar ações para transformar o sofrimento emocional em harmonia interior. E para adquirir consciência, nós precisamos ir em busca das causas e não ficarmos presos apenas nos efeitos, que são os nossos sofrimentos emocionais. Então é importante nós irmos em busca das causas que estão provocando os sofrimentos emocionais em nós, e não apenas ficarmos focados nos efeitos. Então, o conhecimento que nós adquirimos no decorrer das nossas várias experiências serve para que nós possamos utilizar ao nosso favor, desde que nós comecemos a ser sinceros conosco mesmos. E aí vamos desenvolvendo as nossas virtudes através da transformação das nossas imperfeições. E é importante nós sabermos que os sofrimentos emocionais, ou as doenças, as enfermidades, não são punições. Então tenho visto algumas situações de pessoas que acreditam que os nossos sofrimentos são punições de Deus. Mas Deus não pune ninguém. Deus é amor. E esses sofrimentos, essas doenças, as enfermidades são resultados de atitudes negativas que nós mesmos tomamos de forma consciente ou de forma inconsciente. Então, o que é
tomar atitude de forma consciente. É quando nós, por exemplo, sabemos que fazer algo é errado, mas fazemos mesmo assim. Então existe aquela frase que dizem que é de Santo Agostinho, que diz assim: o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. O certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Então, quando nós realizamos algo de forma consciente e já sabemos que aquele algo é errado, nós estamos enganando a nós mesmos. E existe a outra forma também, que é a forma inconsciente de nós agirmos. É quando nós nos deixamos levar pelos nossos instintos e emoções mais inferiores, onde a nossa consciência não participa das nossas ações. Então, dessa forma, são aquelas situações em que agimos de forma inconsciente, só depois que nós vamos perceber o que aquilo provocou, o que aquela ação provocou. E a gente fica pensando: se eu tivesse pensado melhor, não teria feito. Exatamente, são aquelas situações em que os nossos instintos e as nossas emoções se afloram e assim nós agimos de acordo com esses instintos e de acordo com essas emoções. Então, quando nós não mudamos as atitudes negativas, os pensamentos negativos, nós vamos continuar atraindo novos problemas. Por exemplo, se nós poluímos o ar, poluímos a terra, poluímos as águas dos lagos, dos oceanos, nós não podemos culpar a natureza, pois os responsáveis somos nós mesmos. O mesmo ocorre com as coisas que acontecem conosco, onde nós somos responsáveis pelo que nós estamos recebendo. Então, nós somos herdeiros de nós mesmos, ou nós somos herdeiros do nosso destino. Os pensamentos obscuros, pensamentos destrutivos, pensamentos mal intencionados que nós repetimos com frequência, refletem as energias em todo o nosso corpo físico. E esses tipos de pensamentos se traduzem, por exemplo, em forma de pessimismo, preconceito, complexos de culpa, inveja, ansiedade. E as toxinas não entram no nosso corpo apenas pela alimentação. Eles entram também através dos nossos pensamentos, pela forma como nós nos comportamos. E alguns ramos da ciência já demonstraram os efeitos dos nossos pensamentos no nosso corpo físico, que é o caso, por exemplo, da epigenética, a medicina psicossomática e um outro ramo da ciência que é bastante complicado de falar, que é chamado também de psiconeuroendócrino-imunologia. Psiconeuroendócrino-imunologia, que ele faz um compêndio de várias áreas do conhecimento para analisar os efeitos das nossas atitudes, os efeitos do ambiente em nós, em cada um de nós. Então já vimos que a ciência já comprovou que as nossas palavras, as nossas atitudes têm ação no nosso corpo físico, de forma positiva ou negativa, de acordo com os nossos pensamentos e as nossas ações. Então, portanto, enquanto nós continuarmos mentindo para nós mesmos, mais nós adiaremos a solução dos nossos sofrimentos emocionais. E os sofrimentos emocionais são alarmes que nos alertam e nos orientam para que nós possamos tomar cada vez mais consciência de nós mesmos, passando a nos conhecer cada vez mais. E a mentira conosco mesmos nos dificulta de nós nos conhecermos, pois a mentira é a negação da verdade sobre nós mesmos. Então, enquanto nós não aceitarmos o que nós somos e também o que nós não somos, nós vamos continuar sofrendo. E quanto mais nós negarmos essa verdade, mais tempo vai levar para nós sairmos dessa situação de sofrimento emocional. Então, os nossos sofrimentos emocionais conhecem
cada um de nós de uma forma muito profunda. E é por isso que eles aparecem como um alerta, como um alarme. Eles estão procurando nos despertar para o nosso autoconhecimento, para o nosso desenvolvimento interior. E todos os retalhos de mentiras que nós colecionamos ao longo do tempo formam uma colcha do nosso destino. É importante nós repararmos que nós refletirmos que as pequenas coisas que nós vamos acumulando no decorrer do tempo, eles vão se acumulando em forma de retalhos, formando uma colcha do nosso próprio destino. Então, se nós pegarmos uma semente de uma planta e falarmos das qualidades dessa semente, mas se nós não utilizarmos essa semente de uma forma adequada, ou seja, se nós não consumirmos essa planta, ou se nós não plantarmos, ou se nós não consumirmos essa semente, ou nós não plantarmos essa semente, de nada terá valido o que nós falamos sobre essa semente, sobre todas as qualidades da semente. Então, se nós dizemos, por exemplo, que nós temos dons artísticos, mas não temos nenhuma obra para mostrar, nós passaremos pelo ridículo. E, por exemplo, se nós elaboramos um projeto para a realização de algo, mas se nós deixamos esse projeto engavetado, esse projeto não vai ter também valor algum. Então, da mesma forma, não basta nós listarmos as nossas qualidades se não colocarmos essas qualidades em prática. Assim como não basta nós adquirirmos conhecimentos e também não colocar esses conhecimentos em prática. E tem uma frase de Sócrates que ele disse assim, Sócrates, o filósofo, né? Ele disse assim: só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Então não basta apenas adquirir conhecimentos, mas saber qual a finalidade daquele conhecimento, ou seja, para que serve aquele conhecimento na nossa vida. Então, se aquele conhecimento serve para nós nos tornarmos pessoas melhores, segundo Sócrates, aquele conhecimento é útil. E talvez nós não aplicamos o conhecimento em prática, talvez por falta de confiança em nós mesmos, ou por medo de nós nos enganarmos nas nossas expectativas, ou por medo de nós nos frustrarmos. Então, seja qual for o motivo que está nos paralisando, procuremos analisar nos resultados das pessoas que já conseguiram realizar algo através daquele conhecimento. E principalmente, além disso, nós devemos confiar na providência divina, que nos concedeu dons e nos concedeu qualidades, para que nós possamos também auxiliar na cocriação. Como nós nos portaríamos se nós emprestássemos algo valioso para alguém e essa pessoa não usasse isso? Muito provavelmente, essa pessoa perderia a oportunidade de novos empréstimos, ou teria dificuldade em conseguir que nós emprestássemos algo de novo, para que não ocorra o mesmo com as nossas habilidades, com os nossos dons, que nós recebemos como empréstimo da providência divina ou do universo. Não percamos a oportunidade de colocar em prática, de aplicar na nossa vida esses dons, o que nós conhecemos, para poder auxiliar as outras pessoas. E para que ela possa contribuir para a edificação de um mundo melhor, para nós e para as pessoas que estão em volta, e também para as pessoas que ainda vão chegar. E quem sabe nós não possamos aproveitar dessas obras quando nós reencarnarmos novamente. Eu sempre saliento que a reencarnação não é nenhum dogma religioso e nem dogma filosófico. A reencarnação é uma lei biológica já evidenciada pela ciência.
Então, conforme nós vamos colocando conhecimento em prática na nossa vida, vamos também descobrindo as verdades sobre nós mesmos, vamos descobrindo os potenciais que nós temos, transformando as nossas mentiras em verdades conosco mesmos. E assim as mentiras vão sendo deixadas de lado, vão sendo esquecidas e vão sendo transformadas em verdades dentro de nós mesmos. Quando nós estivermos realizando algo no bem e se a dúvida aparecer no nosso caminho como uma sombra, lembremos que a força dos nossos pensamentos e as realizações que nós pretendemos empreender muitas vezes surgem de dentro de nós mesmos. E a dúvida interior, ele pode dissolver as melhores energias que ajudariam na realização desse empreendimento. Então nós podemos transformar a dúvida em confiança e procurar fazer o que tiver ao nosso alcance. E nós não precisamos fazer as coisas com pressa para termos o resultado rápido. E nós também não podemos nos desanimar nessa caminhada, porque a vida vai proporcionar o que nos falta no tempo certo. Então, se nós queremos realizar algo e não temos a potencialidade máxima, se não temos a perfeição para realizar algo, procuremos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Porque conforme nós vamos realizando o que está ao nosso alcance, nós vamos adquirindo experiência naquilo e com o tempo vamos adquirindo também, vamos potencializando essas nossas habilidades, vamos aprendendo com o tempo e pessoas também vêm nos ajudar para que nós possamos continuar realizando aquela atividade. Joseph escreveu aqui, muito bom, perfeito, muito obrigado, Joseph. A Claudete Groll escreveu, por exemplo, meu medo da síndrome do pânico, ela vem sem eu saber a hora e depois sofro dores no corpo. Isso aí também pode ser um efeito psicossomático, né, dos nossos pensamentos, que eles produzem algumas substâncias em nós e isso causa efeitos também no nosso corpo físico. Pode ser um efeito psicossomático também. Mas é importante ter o acompanhamento médico de tudo isso. Tá ok, Claudete? Mas obrigado pelo seu comentário. E o Zailus escreveu, boa noite a todos. E a Jaci Esposa escreveu, obrigado, Algo Mizukami. Sua maneira calma e segura de falar tem me ajudado muito. Gratidão por isso. Muito obrigado, Jaci. Muito obrigado por suas palavras. E fico contente que tenho conseguido te ajudar através dos conteúdos dos vídeos. Muito obrigado, Jaci. E a Vanessa Santos Becker escreveu aqui, nossa, Jaci, ele nos transmite muita paz. Muito obrigado também, Vanessa Santos Becker. Obrigado pelo seu comentário. Neia Conegliano disse, boa noite, gosto de assistir. Muito obrigado, Neia. A Leonice Maria Viana escreveu aqui, verdade, me sinto muito bem. Bacana, muito bom. Então, quando nós realizamos o trabalho de servir ao próximo, nós estamos com a metade do êxito. Então, quando nós estamos no trabalho de servir ao próximo, estamos com a metade do êxito. E quando nós confiamos na providência divina, teremos a outra metade do êxito. Então, o segredo é trabalho de servir ao próximo e confiar na providência divina, para que nós possamos ter êxito nos nossos empreendimentos, nas nossas realizações. E Joseph escreveu aqui, precisava te ouvir hoje. Ajudo muita gente, mas suas palavras me ajudaram a entender várias coisas num curto espaço. Nossa, que bacana. Muito obrigado, Joseph. Que bacana. E a Sueli Amoroso escreveu aqui, é uma terapia suas palavras, ajuda muito. Muito obrigado também, Sueli. Muito bacana. Obrigado pelo comentário de vocês.
vão servindo também de incentivo para eu continuar estudando, continuar compartilhando os meus vídeos, compartilhando as experiências com vocês, compartilhando o que eu estou aprendendo e as coisas também que eu preciso aprender. Então, muito obrigado a vocês. Tem alguns comentários aqui também. Leonice Maria Viana escreveu: você é um anjo que veio nos ajudar. Muito obrigado, Leonice. Então, ainda tenho uma caminhada bastante longa para chegar nesse nível de anjo. Mas estou seguindo, passinho a passinho, pouquinho em pouquinho. Então vamos caminhando. Mas muito obrigado pelo seu comentário, Leonice. E Jaci Expósito também bateu palmas. Obrigado, Jaci. E Joseph escreveu: maravilha. Muito bacana. Então eu espero que durante esse tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar desde já, na prática do seu dia a dia. E escreva um comentário, caso você ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou ou se teve algo que te chamou a atenção no conteúdo desse vídeo. E também para eu saber se eu estou no caminho certo. O seu comentário ajuda muito a me orientar na minha caminhada. Se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. E se você está assistindo esse vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal, caso ainda não tenha se inscrito, e ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens. Então, gratidão a você, gratidão a todos que me acompanharam até o finalzinho aqui da live, até o finalzinho do vídeo. E espero vocês na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram, e a cada dia com um conteúdo diferente. Espero te ver nessas lives. Então, Leonice Maria Viana bateu palmas. Minha mãe mandou coraçãozinho. Muito obrigado, mãe. Obrigado, Leonice. E Eliette Oshiro escreveu: obrigada, Hugo. Com certeza você nos ajuda muito. Muito obrigado, Eliette. Muito bacana. Bacana te ver aqui também. Laudeci Gomes escreveu: Deus te abençoe grandemente. Você é luz em nossas vidas. Muito obrigado pelo comentário também, Laudeci. Obrigado pelo carinho. E a Claudete Grolli escreveu: boa noite. Boa noite, Claudete. Kátia Cristina da Silva escreveu também: boa noite. Boa noite, Kátia. A Sueli Amoroso escreveu: parabéns, boa noite. Muito obrigado, Sueli. Boa noite também para você. E o Joseph escreveu: gratidão. E postou as mãos assim também. Muito obrigado, Joseph. Obrigado a todos vocês por me acompanharem na live aqui, me acompanharem e ficarem até o finalzinho. E minha mãe escreveu aqui: gostei da live, parabéns, tenha uma boa noite abençoada para vocês e um bom descanso. Gratidão a todas as participantes. Muito obrigado pelo comentário, mãe. Boa noite também, boa noite abençoada para a mãe também. E Leonice Maria Viana disse: domo arigato. Sou eu que agradeço, Leonice, muito obrigado. Então, novamente, quero desejar a todos uma excelente noite, uma noite tranquila, uma noite reconfortante, que possamos ter também uma excelente semana e que durante a semana nós possamos refletir sobre o conteúdo da live de hoje. Boa noite a todos.